Total, total, total. É isso mesmo, né? E outra, você vai capturando as coisas e vai inventando essas máquinas, né? É isso aí que o Deleuze chama de máquinas desejantes, né? Inventar novos fluxos, né? Produzir os fluxos. O que é produzir fluxo? É isso. É inventar um novo arranjo. Exatamente isso, Gilmar. Né? Capturar, roubar. Roubar o conhecimento de outros territórios. Aí veja, não é imitar, né? Jamais é imitar, né? O macaquinho não está imitando o osso. Ele capturou um certo funcionamento do osso. Então pode-se dizer que Deleuze e Guattari eles propõem um certo funcionalismo nesse sentido, né? Eles estão procurando coisas que funcionam. Se isso funcionou, ok, o critério é esse. Funcionou, né? E se funcionou, vai, né? Pensemos, por exemplo, hoje em dia, se você vai por exemplo, num sex shop, você vê até onde vai o processo de criação humano, né? E de como essas máquinas desejantes, literalmente agora, né? Elas vão capturando coisas e produzindo uma espécie, sistemas de atualização cada vez mais sofisticado, né? Antigamente era só um coisinha, aí depois o coisinha se mexe, opa, captura do coisa com eletricidade. Aí o cara, não, mas isso aqui não é muito usual, vamos tirar. Agora vai conectar com o celular. Aí você controla o bicho agora pelo celular. E tem diferentes formas. Ou seja, o que está em jogo aí é o que? Uma série de atualizações com outros territórios que até então eram distantes. Né? E toca música, e toca não sei o quê, e conecta com o ambiente. Hoje em dia você fala, Alexa, não sei o quê, não sei o quê. A Alexa já liga tudo. Né? Ou seja, já é, né, o como é o nome? É o pessoal que estuda mais a questão a internet das coisas. É o termo que tá, né? Hoje em dia nós estamos conectados, né? Nós somos androides, né? Há muito tempo, na verdade, nós sempre fomos assim, né? A ideia é um pouco essa, né? De que nós somos montagens, né? É o seu corpo com a roupa, com o óculos, com o headphone, com o negocinho produzindo aqui uma fumacinha, né? Com o celular aqui na nossa frente, né? Então tudo isso é um agenciamento. Isso, né? Os devires têm a ver com essas atualizações, né? É produzir uma outra forma de existência, né? É tornar-se algo, né? Experimentar algo, né? Então, o devir é muito isso, né? Então, beleza. E aí a gente chega no outro conceito que é importante para o Deleuze, que vai estar aí nesse artigo, que é o de agenciamento, né? Esse é o conceito fundamental da filosofia acabada do Deleuze, né? Por que eu digo acabada? Porque a filosofia ali do meu Platôs, né? Ele começou a usar esse termo, né, naquelas épocas. Né? Antes eles não usavam máquina desejante, né? Lá no Antiédipo, e depois, quando entrou no meu Platôs, ele deu a. E o que é o agenciamento? Né? O agenciamento é isso, é o encontro, né? É o cofuncionamento, né? Agenciar significa isso, produzir um encontro com a diferença, né? Então, quando você vai falar de agenciamento, você parte de uma ideia de tetravalência, para entender. E aí que eu vou ser bem didático, como está lá no texto, né? Então, para entender o agenciamento, por um lado, você tem o que ele vai chamar, capturando do Louis Hugginslev, aquele nome estranhíssimo daquele semiólogo, que é formas de expressão e formas de conteúdo. Em outros textos ele usa outros termos, ele gosta dessa putaria também. Mas primeiro, o que? O agenciamento tem uma forma de expressão e uma forma de conteúdo. O que é que seria isso? As formas de expressão seriam as máquinas semióticas, né? Seriam as regras, os procedimentos, né? Que estão envolvidos com um determinado comportamento.
Enquanto as formas de conteúdo são as máquinas, né? Os corpos, né? Então, por um lado, você tem corpos agenciados, né? Por exemplo, aqui, vamos entender esse encontro aqui como agenciamento. O que são as máquinas ou as formas de conteúdo? É o meu corpo conectado com essa blusa, conectado com a cabeceira, com a escrivania, conectado com o computador, conectado com a internet, entende? Que por sua vez está conectado com o computador de vocês, com o celular de vocês, que por sua vez está conectado com vocês. Então, isso aqui, esse é o que a gente pode chamar de agenciamento maquínico das máquinas, né? O que é a máquina? É tudo aquilo que produz algum tipo de fluxo, né? Por outro lado, a gente tem as formas de expressão, que é o modo como essas máquinas devem se arranjar, os comandos, as regras, os protocolos, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu tenho um determinado modo de sentar, um determinado modo de falar, tenho que botar determinada roupa de determinada forma. Quando vocês querem falar, vocês apertam o botãozinho aí sobe a mãozinha aqui para mim. Ou seja, são todos esses protocolos, né? Pronto, é uma rede de conexões, né? A ideia do agenciamento é isso, né? Uma rede de, né, são como se cada pessoa e não pessoa, né, e que não se reduz a humano, é um nó, né, da rede, como se fosse isso. E que co-funciona, né? Então, por um lado, tem isso, que vai caracterizar um determinado território, né? Que território aqui é um território de encontro remoto. Ele vai ter essa forma de expressão e essa forma de conteúdo. Então, esse é um lado do agenciamento. Um agenciamento, ele tem máquinas e tem protocolos, formas de conteúdo e formas de expressão. Essa é a primeira parte da tetravalência. Uma outra parte, ele vai chamar de territorialização, desterritorialização e territorialização. Ou seja, essas máquinas, que são esses corpos, e essas regras, elas vão passar por processos de transformação. E é isso que interessa o Deleuze. É quando há o processo, então, o que é que significa desterritorializar? Abrir as máquinas e abrir as regras. Abrir as máquinas e abrir os protocolos, né? Então, se por um lado você tem máquinas e regimes de signos, por outro lado, você tem os processos de desterritorialização e reterritorialização. Ou seja, como essas máquinas e esses regimes vão se abrindo e depois se fechando. Vão se abrindo, vão se fechando, né? Vão se abrindo, vão se fechando. E como é que acontece isso? Na relação com o fora, nos devires, né? E aí que entra a questão propriamente cartográfica, ou esquizoanalítica, né? Ou diagramática, né? Ele vai dar nomes diferentes. O que vai caracterizar o modo como esse território se abre ou se fecha é a relação entre as três linhas: linha molar, linha molecular e linha de fuga. E essas três linhas vão se movimentar de acordo com o modo como esse território se relaciona com fora, né? Aí você vai ter modos de reterritorialização. Você pode ter reterritorializações nômades, você pode ter reterritorializações migrantes, ou você pode ter reterritorializações sedentárias, né? O que é que isso quer dizer? Quando um território vai privilegiar a conservação do território, como, por exemplo, um território microfascista, você tem determinada reterritorialização sedentária, ou seja, que vai privilegiar a conservação,
o mesmo lugar, vai tentar expulsar aquilo que o desterritorializou. Vai tentar expulsar a diferença, em vez de interiorizar a diferença e produzir com o outro, né? Ou você pode ter uma reterritorialização criativa, né? Quando você vai capturar aquilo que está do lado de fora e produzir uma diferença com o lado de fora, um devir, ou uma revolução molecular. E aí você produz a singularidade. É um macaquinho que captura o osso e transforma o osso em outra coisa. Aí esse osso passa a fazer parte da gangue dos macaquinhos. Ou seja, aumentou a potência do território dele. Eles podem mais agora, né? A sua capacidade de afetar e ser afetado é alterada. Diferente de um território fundamentalista que está sempre querendo privilegiar a repetição sem diferença, né? O eterno retorno do mesmo, né? A articulação que o Deleuze faz, capturando a ideia do Nietzsche. Que se você for ver lá em Nietzsche, ele nunca disse isso, né? Mas é o que o Deleuze faz, né? Ele vai capturando, né, o que interessa. É, o Congresso é extremamente, né? A grande maioria é conservadora, né? Molar, ou seja, conservação, né? Conservação daquilo que é estabelecido, né? Silenciamento da diferença, né? Em vez de captura, né? Então, são dispositivos identitários, né? Molares, né? Quando você fala da identidade, você julga o outro a partir do seu modelo. Você identifica o outro é isso, né? Por isso que quando o Deleuze fala, a identidade tem a ver com uma certa moralidade, né? Em contraposição aos deveres que tem a ver com a ética, né? Ele faz a distinção lá no livrinho dele sobre o Spinoza entre moral e ética, né? Que tem a ver com isso, né? A moral como esses dispositivos de avaliação e de julgamento, né? Conservadores que não levam em conta os modos de existência singulares, enquanto a ética, o que ela leva em jogo são os modos de existência. Para você entender alguém, você tem que entender o modo de existência daquela pessoa, do ponto de vista ético, né? Você não pode estabelecer o seu modelo para julgar o outro. Isso é muito bom, né, não? Aí o cabo disputa para ver qual o modelo que é o certo e pronto, você passa a julgar o mundo a partir do seu modelo dominante, né? Então a ideia é essa, não julgar o outro a partir de dispositivos de poder que então colocam o outro como menor, como subordinado à identidade, né? Não se pode, dentro da perspectiva da filosofia da diferença, subordinar a diferença a uma identidade. É isso aí. Mas sim valorizar e privilegiar as singularidades que estão conectadas com seus próprios modos de existência. Agora, assim, isso é, não é um modo de subjetivação criativo, né? Aí a gente está sendo, né, molar total, né? A gente está nos conectando com aquilo que alguém fez, né? Não foi eu que inventei aquilo, né? Alguém inventou, o capitalismo se apropriou, transformou isso em necessidade e agora todo mundo, né, vive com isso, né? Eu lembro muito daquele filme do Lavon Trier, o Dogville, não sei se vocês assistiram, que fala muito, tem muito dessa perspectiva que tem muito a ver com capitalismo. Vocês assistiram Dogville? Alguém assistiu? Ou ninguém assistiu? Eu adoro dar spoiler agora. Essa é a minha hora. Só vou falar de uma parte. Dogville é o seguinte: chega uma comadre, ninguém assistiu, né? Então vou falar bem por cima mesmo, para não. Se um dia vocês quiserem assistir. Chega uma comadre numa determinada cidade, que é bem esquecida, e aí ela tá fugindo dos cabos aí que são perigosos. E aí a cidade aceita acolher ela, e aí ela, para retribuir e para convencer a cidade que ela pode ficar, ela começa a fazer as coisas pelas pessoas. Começa a lavar a casa de um, cuidar do filho de outro, entendeu? Então veja, antes as pessoas viviam de boa sem essa comadre.
Só que essa comadre começou a fazer isso para eles e eles meio que se acostumaram, de modo que ela passou a ser meio que essencial para as pessoas. Né? Elas só conseguiam viver com a comadre agora sendo escrava dela, né? Desse pessoal. Né? Então é mais ou menos isso que acontece, né? O capitalismo vai criando essas linhas de desejo e que você vai se conectando. E tipo, acontece, né? Acontece, né? Isso. Não é nessa instância. É, o, cap, o capitalismo vai tentar capturar isso depois para vender, né? Mas assim, nesse momento em que você está inventando algo, e se você inventa, aí sim você está meio que fugindo, né? Produzindo uma revolução molecular. Mas que depois, se puder virar mercadoria, com certeza isso vai virar, né? O capitalismo vai axiomatizar aquilo. Sim, sim, total. Mas esse é importante, né? Porque ele sempre usa o termo grupelhos, né? Não é que você vai fazer a revolução mundial, mas você faz a revolução de uma singularidade, né? Então, assim, essas coisas sem grandes pretensões, mas que isso vai produzindo desejo ali e vai fazendo a gente inventar outras formas de existência que não é aquela é, da lógica capitalista, né? Do mercado e do poder da visibilidade pelo espetáculo, etc. Né? Então você usa a máquina contra a máquina de Estado, né? Tal, é isso mesmo. Né? É a ideia de que isso, essas revoluções são singulares, né? Elas são ali do que tem a ver com modos de existência, né? Modos de subjetividade, né? É por isso a crítica à ideologia, né? Acho que a gente falou sobre isso no encontro passado, né? A crítica à ideia, proletários de todo mundo, univos, né? Mas espera aí, os problemas são singulares, né? São regionais, né? Isso aí vai resolver só os problemas do proletário, né? E os gays, né? E o pessoal da luta, né? Antirracista, né? Ou sei lá, as pessoas que são violentadas por, né? Eu adoro um sketch do Melhor que Falecer, você já ouviu falar? É de um português, né? Em que ele fala que ninguém nunca presta atenção nas pessoas que de costa parecem uma velha. Né? É claro, ele está fazendo uma piada, né? Mas assim, das singularidades de coisas e que são invisíveis ainda, né? E que é importante a gente entender esses sofrimentos que são produzidos, né? Tipo, ninguém se importa com pessoas que de costa parecem uma velha, né? Claro que ele está fazendo uma piada, mas a ideia é essa, né? De também identificar aquilo que está silenciado e que produz sofrimento, só que a gente ainda não discute sobre isso, né? Porque ainda está silenciado, né? O Foucault deu uma palavra, tem uma citação que é muito interessante que eu gosto muito, né? O contrário do poder é o silêncio, né? Então o poder ele produz um silêncio, uma invisibilidade que é muito importante a gente perceber do ponto de vista sociopsíquico, né? Porque vai produzindo violência naquelas pessoas, né? Então é interessante a gente perceber isso também, né? Que faz parte dessas revoluções moleculares, né? Porque tem a ver com aquilo que é menor. Aquilo que é menor é aquele que está desempoderado, né? E que aí entra de novo a questão do artista, né? O artista, né? Eu já vou repetir ainda umas 1000 vezes com vocês, ele inventa um povo que está faltando, né? Então é isso, né? De inventar uma expressão, uma denúncia, né? É um clínico, né? No sentido de que ele faz um diagnóstico das nossas doenças psicossociais, né? De que é que o homem sofre hoje, né? Essa é uma questão importante do literato, né? E não só literato, hoje em dia, sei lá, a gente pode falar do youtuber, né? Por que não, né? Enquanto um clínico, né? Um cara que vai falando sobre as doenças de hoje, né? As doenças de hoje, com certeza, passam pelo digital, né? E talvez a revolução também, né? Como o Everson falou
Sim, é isso. E de inventar, né? De inventar outras formas de vida, né? Então você usa isso para inventar outra coisa, né? É essa a ideia da máquina desejante, né? Inventar outros fluxos, né? Deixa eu ler só o que a Vanessa. Exatamente, Vanessa, exatamente. O Deleuze é essencialmente um construtivista, né? Essa ideia do homem antropocêntrica, para ele, não faz sentido nenhum. Daí, nesse sentido, ele se aproxima do Peirce, né? Na verdade, ele. E aí, o Bruno Latour também, ele vai capturar essa ideia do Deleuze também, né? Na teoria do ator-rede, né? Que é exatamente essa perspectiva de não pensar os modos de existência como antropocêntricos, né? É isso que a gente está falando. Nós não somos homens, né? Assim, essa coisa da natureza humana, né? Nós somos aqui, tem um monte de bactéria dentro da minha barriga que muda também o meu estado de espírito e etc, né? Ele usa também a ideia de mônadas que ele pega do Leibniz, né? Que elas vão se acoplando e produzindo outras formas de existência, né? A nossa relação com a roupa, com o celular, com as máquinas, tudo isso vão produzindo outros modos de subjetivação, né? Então a ideia de subjetivação para o Deleuze e para o Guattari, né? Nada tem a ver com aquela perspectiva de interioridade, né? Do Descartes, né? E aí ele se aproxima também do Peirce, né? O que caracteriza os nossos modos de existência são as nossas conexões com as coisas, né? A gente vai se conectando com as coisas dessas relações vão produzindo forma de existência, né? Vão produzindo máquinas, vão produzindo enunciados e aí a gente vai se transformando. Então, pessoal, acho que os conceitos, então, assim, primordiais que a gente tem em mente para entender o Deleuze e o Guattari é esse de agenciamento, né? Entendendo o agenciamento, de princípio, como uma tetravalência, né? Por um lado, dentro de um território você tem formas de expressão e formas de conteúdo, né? Essas formas de conteúdo são as máquinas, enquanto as formas de expressão são os regimes de signos, né? Por outro lado, esse, Gilmar, a subjetivação é a invenção de novas formas de existência. E o que são formas de existência? É aquilo que se passa entre as coisas, né? Entre eu, entre o computador e vocês. A gente vai compondo aqui uma forma de existência que é singular, né? Uma pessoa na Idade Média não fazia a menor noção disso que está acontecendo aqui. E veja, é o mesmo humano, né? Então essa ideia de natureza humana não faz sentido nenhum para a perspectiva da filosofia da diferença. Por quê? Porque a gente vai se construindo, né? Nos arranjos, né? Então, cada contexto histórico, político e tecnológico vai produzindo máquinas específicas, né? Fluxos específicos, né? Modos específicos de pensar. Uma coisa é você pensar escrevendo, né, no papiro, outra coisa é você pensar digitando no computador, uma coisa totalmente diferente. Né? Uma coisa é você pensar falando, outra coisa é você pensar lendo. Não, o McLuhan falava um pouco dessa perspectiva que ele chamou de o meio é a mensagem, né? O que ele queria dizer era um pouco isso, né? De que cada meio vai produzir o que ele chama de um ambiente, né? Formas específicas de sentir, de perceber o mundo, né? Então é isso, né? A subjetividade para o Deleuze e para o Guattari é isso, né? São os encaixes, né? Os encaixes que a gente vai fazendo e vai construindo a nossa subjetividade, né? Então, por um lado, forma de expressão, forma de conteúdo. Por outro lado, o processo de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, né? E esse modo de desterritorialização e reterritorialização vai sendo dinamizado pela relação entre as três linhas, linha molar e linha de fuga, né? E isso aí vai se dinamizando na relação do território com o fora, né? Então, esses são os aspectos básicos, fundamentais para a gente entrar aí na filosofia do Deleuze e do Guattari.